O setor terciário é o setor que compreende o comércio e os serviços. Antes de tudo, o comércio não foi criado pelo capitalismo. O comércio é uma categoria da espécie humana. O setor terciário é o setor que mais emprega e mais gera riqueza na economia brasileira e também na maior parte do mundo, especialmente nos países desenvolvidos. Não esqueça da íntima relação do setor terciário com a urbanização. Na aula de hoje, nós vamos falar do setor terciário e também nós vamos adentrar e falar um pouquinho, aprofundar um pouquinho no negócio chamado rede, no conceito de rede e rede geográfica. Então, nós iremos falar de aspectos gerais do setor terciário. Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao canal Geografia em Tudo, aqui é o Prof. Eligel. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar essa aula aí com todo mundo. Seja bem-vindo, concurseiro, diletante da geografia, meu aluno e aluna do presencial. Vamos lá falar então um pouco do setor terciário. No setor terciário nós temos como temas, já adiantando, né? Comércio, serviços, comércio interno, comércio externo. Esquece o comércio interno, é como se fosse o controle do nosso território, tudo bem? E quando ele fala de comércio externo, não deixa de assistir a aula de comércio externo, por favor, que não existe. Ali nós falamos de livre mercado, não falamos de comércio, porque comércio é uma das bases, um dos pilares, né? E quando a gente fala de transações entre países, não existe nada de livre mercado, gente. Tudo tem uma razão geopolítica, uma razão geográfica, histórica. Então vai lá e vê essa aula aí de livre comércio, que na realidade não existe livre comércio, tudo bem? Também nós vamos falar de terciarização, que é quando o país passa do setor, por exemplo, primário e vai para o setor terciário. Primário lembra que é a agricultura, secundário lembra que é a indústria. Então o país passa por um processo de terciarização, quer dizer, passa com seu PIB, sua P, a população econômica ativa, para o setor terciário, majoritariamente como o Brasil é. E tem um negócio chamado de terceirização, ou outsourcing, quando a gente fala em inglês, que é uma empresa, quando a empresa fazia tudo, até o cafezinho, fazia também a limpeza, todos os funcionários eram de uma empresa só. O que algumas empresas fazem? Elas fazem essa terceirização. Contrata uma empresa especializada, por exemplo, em fazer café, em limpeza, em fazer, por exemplo, a proteção patrimonial. Então eu faço uma terceirização. E cuidado com terciarização, o país passar do primário, do secundário, para o setor terciário. Também, gente, uma coisa que envolve muito o setor terciário de comércio e serviços é a inflação, o crédito, a taxa de juros, porque as pessoas compram, às vezes as pessoas não guardam dinheiro, elas têm que comprar, por exemplo, financiando. E também outra coisa importantíssima são as infraestruturas, seja telecomunicações, seja, por exemplo, os transportes, a energia, né? Empresas ou escolas que promovem a qualificação dos trabalhadores. Então, as infraestruturas são muito importantes. E o território, né, gente? Cada país tem o seu território e tem a sua própria regulamentação, leis e fiscalização. Uma regulação, me desculpa, diferente, tá bom? E sem contar os impostos. Então, comércio, serviço, comércio interno, externo, terceirização, inflação, crédito, olha, tudo isso, gente, é tema quando a gente fala aí do setor terciário. Vamos lá definir. O setor terciário, gente, da economia é a área de atuação das atividades humanas pautada pelo oferecimento de serviços e na prática do comércio. Então, é comércio e serviço. Por exemplo, o serviço nós temos aí produz os chamados bens intangíveis ou bens imateriais. E o comércio, ele tem o destino final dos bens produzidos pelos setores primários e secundário. Então, o comércio faz a troca e o setor de serviço, eu presto serviço. Por exemplo, aqui eu estou prestando um serviço para os meus concurseiros, para os diletantes da geografia, meus concurseiros, para meus alunos do presencial, minhas alunos do presencial. Eu estou prestando um serviço para vocês. Por exemplo, de serviço intangível, atividade bancária, administração, educação. Já o comércio, nós temos aquela coisa de vender um produto. No serviço também, a gente está vendendo um serviço, tudo bem, gente? Um comércio de serviço. Mas ele é tão grandioso que a gente separa serviços e comércio. Então, e tem o comércio a nível nacional, o nível local, o nível regional, o nível nacional e o nível internacional. Tem que ter o comércio interno e o comércio externo, com regulamentações muitas vezes muito diferentes, tá, gente? Com os avanços tecnológicos, nós temos aí uma maior proliferação. Uma das marcas da globalização, assiste essa aula também de globalização, é o comércio, é a transação de mercadorias entre as nações.
Olha o setor terciário brasileiro, gente. Representa já 70% de toda a riqueza produzida no Brasil. Quando a gente fala de emprego, população economicamente ativa já é 70% da força de trabalho. O setor terciário é o que concentra a maior taxa de informalidade, aquela que não tem carteira assinada, quer dizer, não está emitindo ou fazendo impostos para o governo, recolhendo impostos de uma maneira imediata, mas paga imposto de outra forma, tá, gente? Mas é ruim por causa, quando você está na informalidade, você daí não está contribuindo para a sua previdência, não está contribuindo para a proteção de saúde sua, então é importante sim o país ter um alto índice de formalidade. Outra coisa, a taxa de urbanização, gente. 87% das pessoas moram em cidades. Isso daí, gente, vai demandar muito, não vai estar, pode estar o setor secundário, lógico, indústria, mas majoritariamente é setor terciário, comércio e serviço. Então, está intimamente ligado. Quanto mais urbana é a região, mais complexo é o setor terciário. Cidades pequenas têm apenas o básico e depende da hierarquia urbana. Já cidades ou metrópoles, cidades grandes metrópoles, têm um setor terciário mais sofisticado, com consultorias, TI, especialistas, serviços de comércio especializados, manutenção. Então, olha, gente, então uma metrópole lembra do negócio chamado, acessar a aula de urbanização, tem um negócio chamado hierarquia urbana. Alguns serviços só encontram em cidades regionais, em capital regional, ou numa grande cidade, ou até numa metrópole, tá bom? Outra coisa, o setor primário ele é mais robusto numa cidade grande. O setor público ele é muito importante numa cidade pequena. Mas mesmo assim, gente, o setor público, o governo municipal, estadual mesmo, por exemplo, Brasília, a sede do governo federal, o poder público é muito importante para gerar empregos, porque também ele faz serviços, tá bom? E isso daí faz com que tenha um mercado consumidor robusto para o setor terciário, para o comércio e para o serviço. Então, o setor público, mesmo nas grandes cidades, gente, é uma estrutura, um esqueleto muito importante para manter o setor privado. Então, cuidado quando reclamar com o setor público, porque ele é importantíssimo, tá bom? Então, o setor terciário, ele precisa do setor público e do setor privado. Toma cuidado para falar mal, que às vezes é o setor público que está mantendo o comércio na cidade, está mantendo o serviço numa cidade. Então, tem que, principalmente quando a gente fala especialmente, principalmente de saúde e educação. Toma muito cuidado, gente, quando a gente fala mal do setor público, ele que está fazendo com que ocorra uma dinâmica e mantendo a cidade, um município. Lembra, o município é zona urbana e zona rural. Outra coisa importante, gente, eu quero introduzir para vocês o conceito de rede. É muito importante para o setor terciário, para o comércio, para o serviço, a rede, porque uma rede apresenta-se como um conjunto de eixos de circulação pelas quais pessoas, informação, capitais e bens percorrem uma certa unidade geográfica. Pode ser um município, dentro tem uma cidade, pode ser uma região, um estado e um país. Origina uma malha, um quadriculado do espaço e caracteriza pela natureza das ligações que estabelece entre nós de comunicação, conectando-se mais ou menos diretamente por linhas que podem ser classificadas como eixo de comunicação, de transporte, que vai dar essa fluidez, a circulação das mercadorias, da informação das pessoas. Então, a rede pensa numa trama que está ligando dentro de uma cidade vários pontos, bairros, serviços, locais de comércio, de serviços, né? E uma região, quanto mais for densa essas comunicações, os meios de transporte, maior fluidez e circulação tem os produtos e os serviços. Não esquece disso, tá bom? Essas redes podem ser materiais, como rodovias, ferrovias, dutos, cabos de internet, ou imateriais, como os fluxos de capital, dados, decisões políticas, relações culturais. A geografia busca entender como essas redes são construídas, organizadas e utilizadas e como elas reproduzem a desigualdade ou favorecem as integrações. Quando você tem, gente, uma rede bem complexa, uma malha bem complexa em cima de um espaço geográfico, que pode ser uma região ou um território, ou um lugar, essa rede geográfica faz ter uma circulação. Isso daí, por exemplo, eu começo a pensar que existe uma rede geográfica. Rede geográfica, eu quero dizer o seguinte, gente. Por exemplo, nós acabamos de conceitualizar rede, que é um conceito da geografia. A rede, ela é uma palavra sozinha, ela é técnica e fria, tá ali, né? Os transportes, os meios de comunicação, as ruas, dutos, o cabo da internet. Mas eu quero adjetivar a rede. Então, por isso que eu falo
rede geográfica. Quando adiciono geográfica e forma rede geográfica, eu quero falar a circulação, uma movimentação de coisas, né? Uma dimensão social, política, cultural e econômica, tá? Então, quando fala rede geográfica, eu quero demonstrar que ela está viva. E quanto mais for robusta essa rede geográfica, a gente tem um maior dinamismo do setor de serviços e comércio. Então, eu quero falar quando eu falar rede geográfica, esse conceito que eu estou tentando desenvolver, a partir da ideia de rede. Pronto. A rede geográfica, quando robusta e complexa, aumenta a circulação, o movimento e a fluidez. Ela promove o movimento de pessoas, de mercadorias, de informações, ideias, serviços, cultura e de tudo que possa movimentar e conectar entre as pessoas e pontos de aglomeração. Pensa aglomeração uma cidade. Uma rede geográfica robusta cria complexidade, lateralidade, diversidades, profundidades, fugas e dimensionalidades que não podem ser captadas pelos modelos econométricos. Por isso que está acontecendo cada ano, gente, os economistas que estão fixados só em modelos, os cientistas políticos, os geógrafos que estão só em modelos, eles não conseguem captar e sempre erram no final do ano as previsões, porque a gente não consegue prever os vários fatos imponderáveis que o setor de serviços de comércio eles podem explodir dentro de uma rede geográfica, tudo bem? Então, a rede geográfica, seja uma aglomeração cidade, aglomeração região, território do estado ou território nacional, a rede geográfica cria fatos imponderáveis, fatos não modeláveis e fatos imensuráveis, pois envolve força e a vontade e a imprevisibilidade humana. Por isso, gente, quando a gente coloca um modelo frio ali para captar setor de serviço, setor de comércio, às vezes foge ao nosso controle, porque tem tanto movimento, então, cada vez mais, gente, o poder público, e nós temos que exigir do poder público que a rede seja mais robusta, seja uma estrada, seja a energia, cabos de energia, cabos de internet, que isso daí vai dando ganhos de circulação. E esses ganhos de circulação vão dando escapes para as nossas vidas e os modelos não conseguem captar. Na rede geográfica, a força humana e sua criatividade encontram escape e por vezes não são captados pelos modelos econométricos. Então, quanto melhor for a rede geográfica, a rede de um país, melhor será o setor de serviço, mais complexo o setor de serviços e de comércio. Tudo bem? Quando a gente fala de comércio, existe o comércio interno e o mercado consumidor. Também podemos colocar isso para serviço. Um mercado interno na economia é um mercado que opera dentro dos limites demarcados, por exemplo, dentro do território nacional, que por sua vez está rodeado por um mercado maior. Então nós temos aí vários níveis: comércio local, o bairro, né, o comércio municipal, o comércio regional e o comércio nacional. Quanto melhor for a rede geográfica, eu tenho melhor acesso ou maior acesso a esses produtos da moda. Por exemplo, lançou um produto, lançou um serviço, logo vai estar no meu município, na minha cidade. Mesmo sendo uma cidade pequena, eu quebro uma hierarquia urbana. E nós falamos do mercado consumidor. Um país desenvolvido tem um mercado consumidor mais qualificado e ele é mais fiel aos produtos e aos serviços. Quando um grave problema dos países subdesenvolvidos é que nós não temos poder de compra, isso daí então fica uma coisa cíclica. Melhora e piora, melhora e piora. Então quer dizer, eu quero montar uma hamburgueria e às vezes uma hamburgueria que seja gourmet, às vezes o meu público ele não vai consumir aquilo justamente porque não tem um alto índice de empregabilidade, não tem um mercado consumidor eficiente, uma formalidade para eu ter uma massa salarial robusta para comprar essas coisas. Então, num país subdesenvolvido, nós temos problemas com o mercado consumidor, tá? O termo quando utilizado, né, se refere aos consumidores do segmento ou à própria população economicamente ativa de um país que compre ou utilize os produtos e serviços de empresas específicas. E hoje nós temos um avanço da classe média C, tá bom? Não esqueça, o comércio é uma categoria da humanidade, gente, não foi criado pelo capitalismo não, tá? Quais são os elementos para fortalecer e para a gente estudar um comércio-serviço, né? Por exemplo, nós temos que ter um ambiente econômico e financeiro estáveis, moeda nacional estável, o controle da inflação, porque daí muita gente às vezes não é bancarizada, não consegue guardar o seu dinheiro por exemplo, se proteger da inflação. Se eu tenho uma enorme inflação e varia muito o preço, eu não consigo reter esse dinheiro e fazer as compras com previsibilidade.
Então tem que ter minimamente um ambiente estável e favorável, tá? Com a moeda nacional, por exemplo, o real foi feito em 1994, ele consegue controlar a inflação e não tem tantas crises financeiras a todo momento do que era aquelas hiperinflações que existiam antes do plano real, tudo bem? E daí o importante é a política de juros básicos, impostos e burocracia. Quer melhorar o serviço e o comércio? Todo mundo tem que pagar imposto, mas cuidado, gente. O comércio e o serviço necessita de juros mais baixos para as pessoas financiarem, comprarem um carro, comprar um eletrodoméstico, tá? Impostos mais baixos, especialmente para produtos alimentares. Não, os impostos, vem aí a reforma a reforma dos impostos, a reforma fiscal, né? Que a partir de 2027, por exemplo, muitos produtos da cesta básica não serão, não terão impostos. Isso fica ótimo para a população mais pobre. Fica ótimo diminuir burocracias. Então, isso é importante, essa política de juros baixos e controlados, impostos baixos para a maior parte das mercadorias, porque as pessoas podem comprar várias coisas e aumenta. Quanto mais compro, mais eu exijo da indústria e mais emprego na indústria tem. E eu preciso de crédito de financiamento, tem que ter um mínimo de crescimento econômico, as pessoas vão entrar no mercado de trabalho e tem que ter trabalho para elas. A coisa do emprego, né? E justamente tem que ter o aumento da renda per capita para que eu possa consumir e ter melhores serviços. Diversidade de serviços e diversidade de produtos, né? Quanto maior e mais robusto for o mercado consumidor, eu tenho que sofisticar também os serviços e comércio. Tá bom? Eu tenho que sofisticar isso daí para entregar melhor qualidade. Concorrência, maior qualidade, diversidade, menores preços. Telecomunicações, tem que ter publicidade, mas não para enganar, para fazer manipulação, mas para informar os consumidores. Acessibilidade a todo espaço urbano do município. Quando a gente tem uma rede geográfica, eu posso fazer lazer aonde eu quiser, tudo bem? E daí nós temos que ter a qualificação da mão de obra para servir nos serviços e no comércio. Infraestrutura, transporte, energia e telecomunicações para servir a rede geográfica. Aglomerações urbanas, comerciais e serviços, economias de escala. Então, como nós falamos, está intimamente relacionado o setor de comércio e serviço, está intimamente relacionado com a rede geográfica, tá? Para dar mais fluidez e circulação às mercadorias e aos serviços, tá? E um sistema de entrega eficiente. E nós temos o comércio externo. Por favor, veja a aula de comércio de livre mercado, que não existe livre mercado. E o comércio externo é aquela coisa entre países. Daí, gente, o buraco é muito mais embaixo. Quando a gente fala entre países, o mais normal são produtos, seja commodities, produtos tecnológicos, industrializados. O serviço, gente, ele é mais grudado ao território, ao local. O serviço ele é mais grudado a isso, porque é difícil você movimentar um cabeleireiro, movimentar um médico e assim por diante, tá? Então, se não for serviços como esse da internet, tudo bem, mas quando a gente fala serviços diretamente que são prestados para a população, fica mais difícil, eles são mais grudados no território. Não dá, e também tem que fazer a circulação de pessoas. E lembra que no mundo aí existe um racismo, um preconceito enorme pela circulação de produtos, de pessoas, né? Produto pode, mas pessoa não. Então, é muito difícil fazer comércio externo, gente. Custa muito caro para fazer exportação e importação. Geralmente o governo tem que fazer subsídio e bancar esses grandes navios circulando para melhorar e para os outros países comprarem, tá? Elementos do comércio externo: câmbio. Se você quer vender mais, tem que ser um câmbio desvalorizado para fazer exportações. O Brasil precisa de exportações. Tem que ter acordos internacionais, tem que ter um baita de um corpo diplomático. Por exemplo, acordos internacionais é, por exemplo, esse acordo que está fazendo entre o Mercosul e a União Europeia. Assiste essa aula fazendo um favor. Meios de transporte internos e contatos externos, aeroportos, portos são hiper importantes. Quer dizer, corredores de exportação são importantes também. Nós temos que ter impostos de barreiras e cotas, subsídios e protecionismo, pensar em protecionismo e patentes. Assiste a aula de protecionismo também, tá? Existe uma disputa entre os países ricos e pobres. Lembra, gente, que os países ricos sempre fazem golpe, colonialismo, imperialismo, neocolonialismo e fizeram povos escravizados. Então não tem nada de livre mercado, não. O comércio externo é uma grande hipocrisia, por vezes, tá? E essa divisão internacional do trabalho. Não existe livre mercado, gente, por favor, tá? Quando a gente fala do Brasil no comércio internacional, o Brasil, a economia brasileira aí está entre as 10 do mundo, mas só 1,2% do mundo,
de todo o comércio mundial e toda a economia mundial, o Brasil representa 1,3%. Para vocês terem uma ideia, o México, que tem uma economia menor que a nossa, ele tem aproximadamente, gente, 2,4% das exportações mundiais. Olha que coisa interessante, né? Então, das exportações. Mas se for ver o tamanho da economia, é 1%. Mas mesmo com uma economia parecida, representando de modo semelhante do Brasil, ele exporta muito mais do que o Brasil. Tá? Nós somos o oitavo ano na economia, mas somos o 24º maior país que faz esse comércio. O México é o nono. Olha que coisa interessante, né? Uma economia parecida, de tamanho parecido mundialmente ao nosso, mas ele exporta muito mais. É lógico, gente, simples fato de estar ao lado dos Estados Unidos da América, que é os seus maiores compradores dele, tá? Não esquece, o consumo nosso regional, o nosso consumo nacional. O Sudeste, gente, é a primeira região com 48,9%, tá, do comércio nacional. Olha que coisa interessante, esse ano, o ano passado, 2025, a região Nordeste virou a segunda mais importante em comércio e serviços do setor terciário do Brasil. Ultrapassou a região Sul, tá? Tem uma maior população, novos investimentos e assim por diante, tá? Então, em 2025 teve um grave problema vindo de 2024 para 2025, foram as enchentes no sul do país, e no Nordeste teve a retomada do turismo. Tudo isso, lembra da pandemia, o Nordeste passa a oferecer os serviços turismo é serviço, né? No mundo, tá? No Brasil. Então, é muito importante o setor terciário para o Brasil. 70% da PEA, 70% do PIB brasileiro está concentrado no setor terciário, comércio e serviço. Não esquece da rede geográfica. Gente, bem-vindo e bem-vinda ao canal Geografia em Tudo. Aqui é o Prof. Legião. Um grande beijo, não esqueça de se inscrever e até mais, gente. Valeu mesmo.